Acha que uma simples noz, esse pequeno tesouro que a natureza nos dá, pode ser uma armadilha para a sua saúde? Provavelmente come-as a pensar que está a fazer um grande favor ao seu coração e ao seu cérebro. E, em parte, tem razão. Mas e se eu lhe dissesse que a forma como as come, a quantidade e até mesmo onde as guarda pode estar a anular todos os benefícios e pior, a causar-lhe problemas silenciosos como inflamação, má digestão e até ganho de peso? É uma realidade dolorosa pensar que algo que fazemos com a melhor das intenções pode estar a prejudicar-nos. Muitos de nós, ao chegar a uma certa idade, procuramos estes superalimentos como uma fonte de juventude, uma forma de manter a mente afiada e o corpo forte. Mas o segredo não está apenas no que comemos, mas em como o comemos. A boa notícia é que não precisa de desistir das suas nozes. Só precisa de conhecer os erros que quase toda a gente comete. Neste vídeo, vamos desvendar os 5 erros mais perigosos que pode estar a cometer ao comer nozes e como pode facilmente corrigi-los para transformar este alimento num verdadeiro aliado da sua saúde. Fique até ao final, porque o último erro é o mais subtil e talvez o mais importante de todos, especialmente se tem sentido algum desconforto digestivo ultimamente. Vamos então mergulhar no primeiro erro, que é tão comum que a maioria de nós nem o considera um erro. É o simples ato de comer nozes a mais. Sim, ouviu bem. É possível ter excesso de uma coisa boa. Pense nisto. Senta-se no sofá ao fim do dia para ver o telejornal ou a sua novela favorita. Abre um saco de nozes e, sem dar por isso, quando olha para baixo, o saco está quase vazio. Parece familiar? Fazemo-lo com a consciência tranquila, a pensar: isto é saudável, é muito melhor do que batatas fritas. E embora seja verdade, as nozes são incrivelmente densas em calorias e gordura. É verdade que é principalmente gordura poliinsaturada, a tal gordura boa, rica em ômega 3, que é fantástica para o nosso cérebro e coração. No entanto, gordura é gordura, e em excesso leva a um aumento de peso. E nós sabemos bem que depois dos 60, cada quilo a mais parece pesar o dobro nas nossas articulações, nas costas, nos joelhos. Esse peso extra pode agravar dores de artrite e dificultar a nossa mobilidade. Além do peso, uma quantidade excessiva de nozes de uma só vez pode ser um choque para o nosso sistema digestivo. Elas são ricas em fibra, o que é ótimo em moderação, mas em excesso pode causar inchaço, gases e até diarreia. O nosso corpo simplesmente não consegue processar tanta gordura e fibra de uma vez só. Então, qual é a dose certa? A maioria dos especialistas concorda que uma porção ideal é um punhado pequeno, o que corresponde a cerca de 28 a 30 gramas. Para ter uma ideia visual, são cerca de 7 nozes inteiras, a quantidade que cabe confortavelmente na palma da sua mão. Experimente fazer isto. Da próxima vez que quiser comer nozes, em vez de levar o saco consigo, tire essa pequena porção, coloque-a numa tacinha e guarde o resto. Assim, desfruta do seu sabor, da sua textura crocante e de todos os seus benefícios sem sobrecarregar o seu corpo. Trate as nozes não como um snack para comer sem pensar, mas como um suplemento nutritivo, um pequeno luxo para a sua saúde. Este simples ajuste na quantidade pode fazer uma diferença enorme em como se sente. Agora, passando da quantidade para a qualidade, entramos num território ainda mais perigoso e silencioso: o erro de comer nozes rançosas. Já lhe aconteceu abrir um saco de nozes que estava na despensa há algum tempo e sentir um cheiro estranho, talvez um pouco a tinta ou a mofo? Ou talvez o sabor estivesse amargo e desagradável? Esse é o sinal de que as nozes ficaram rançosas. O problema é que, por vezes, essa alteração é subtil e podemos nem dar por ela, especialmente se as misturarmos com outros alimentos. As nozes são ricas em gorduras poliinsaturadas, que são quimicamente muito frágeis. Quando expostas ao oxigênio, à luz e ao calor, estas gorduras oxidam, um processo que cria radicais livres. Os radicais livres são moléculas instáveis que causam danos às nossas células, um processo conhecido como estresse oxidativo. E o que é que o estresse oxidativo faz? Causa inflamação crônica,
que é a raiz de muitas das doenças que mais tememos: doenças cardíacas, artrite, declínio cognitivo e até alguns tipos de cancro. É uma ironia cruel. Comemos nozes para obter os seus benefícios anti-inflamatórios e acabamos por consumir algo que está, na verdade, a promover a inflamação no nosso corpo. Então, como podemos evitar este perigo? A chave é o armazenamento correto. O pior sítio para guardar nozes descascadas é num saco aberto na despensa. O ideal é guardá-las num recipiente hermético no frigorífico. O frio e a escuridão retardam o processo de oxidação. No frigorífico, elas duram alguns meses. Se comprar uma grande quantidade, a melhor opção é o congelador. Num recipiente bem fechado ou num saco de congelação, as nozes podem durar até 1 ano ou mais no congelador sem perder a sua qualidade. Outra dica de ouro é, sempre que possível, comprar as nozes com casca. A casca é a embalagem protetora perfeita da natureza. Parta-as apenas quando as for consumir. Sim, dá um pouco mais de trabalho, mas a sua saúde agradece. E claro, use os seus sentidos. Antes de comer, cheire as nozes. Se o cheiro for estranho, deite-as fora. Se o cheiro parecer bom, prove uma. Se o sabor for amargo ou picante, não insista. Não se trata de desperdício, trata-se de autopreservação. Proteger a sua saúde é mais importante do que salvar um punhado de nozes que já passaram do seu melhor. Já vimos a importância da quantidade e de garantir que as nozes estão frescas. Mas há outro passo, um que é frequentemente ignorado pela maioria das pessoas e que pode revolucionar a forma como o seu corpo aproveita este alimento. Falo do erro de não demolhar as nozes antes de as consumir. Pode parecer estranho. Demolhar nozes. Mas deixe-me explicar. A natureza é muito inteligente. As nozes, como todas as sementes, contêm compostos protetores para garantir a sua sobrevivência até encontrarem as condições ideais para germinar. 2 desses compostos são o ácido fítico e os inibidores de enzimas. O ácido fítico, muitas vezes chamado de antinutriente, tem a capacidade de se ligar a minerais importantes no nosso intestino, como o cálcio, o ferro, o zinco e o magnésio, impedindo que o nosso corpo os absorva. Ora, à medida que envelhecemos, a absorção de minerais já se torna um desafio, e nós precisamos deles para a saúde dos ossos, para a energia e para a função imunitária. Comer grandes quantidades de nozes cruas, sem as demolhar, pode estar a contribuir para deficiências minerais sem que nos apercebamos. Já os inibidores de enzimas, como o nome indica, bloqueiam a ação das nossas próprias enzimas digestivas. Isto torna as nozes muito mais difíceis de digerir, o que pode levar a essa sensação de peso no estômago, inchaço e gases que algumas pessoas sentem depois de comerem frutos secos. A boa notícia é que a solução é incrivelmente simples: água e um pouco de tempo. O processo de demolhar neutraliza grande parte do ácido fítico e dos inibidores de enzimas. É como se estivéssemos a imitar o processo da natureza, sinalizando a nós que é seguro acordar e libertar os seus nutrientes. Para o fazer, basta colocar as nozes numa tigela, cobri-las com água morna e adicionar uma pitada de sal marinho. O sal ajuda a ativar as enzimas que quebram os compostos indesejados. Deixe-as de molho por cerca de 4 a 8 horas, ou durante a noite. Não precisa de mais tempo do que isso para as nozes. No dia seguinte vai notar que a água ficou turva e acastanhada. Isso é bom sinal. Deite essa água fora e passe as nozes por água limpa. Depois de demolhadas, pode comê-las assim, com uma textura mais macia, ou, se preferir a sua textura crocante original, pode desidratá-las. A melhor forma é usar um desidratador de alimentos, mas se não tiver um, pode espalhá-las num tabuleiro e levá-las ao forno na temperatura mais baixa possível, com a porta ligeiramente entreaberta, até ficarem secas e crocantes. Pode parecer um passo extra, mas pense nisto como um pequeno ritual de cuidado. Está a transformar um alimento bom num alimento excelente, tornando-o mais fácil de digerir e garantindo que o seu corpo absorve toda a riqueza nutricional que ele tem para oferecer. É um conhecimento antigo, que as nossas avós talvez já praticassem, e que a ciência hoje consegue explicar. E agora que as suas nozes estão perfeitamente preparadas,
vamos falar sobre com quem é que elas se juntam no prato. Isto leva-nos ao quarto erro: combinar as nozes com os alimentos errados. As nozes são como as pessoas. A companhia que tem pode trazer ao de cima o melhor ou o pior delas. Sendo ricas em gordura e calorias, combiná-las com alimentos igualmente pesados pode ser uma receita para o desastre digestivo e para o aumento de peso. Pense, por exemplo, em bolos e sobremesas carregados de açúcar e gorduras saturadas, onde as nozes são apenas mais um ingrediente numa mistura já de si pesada, ou em tábuas de queijos e enchidos, onde adicionamos um punhado de nozes. O nosso corpo tem dificuldade em processar uma refeição tão rica em gordura de diferentes fontes ao mesmo tempo, o que pode levar a uma digestão lenta e a picos de açúcar no sangue, seguidos de uma quebra de energia. A chave é usar as nozes para complementar e equilibrar refeições saudáveis e não para tornar refeições menos saudáveis ainda mais calóricas. Por exemplo, de manhã, adicionar umas nozes picadas à sua papa de aveia é uma excelente ideia. A fibra da aveia e a gordura da noz trabalham em conjunto para lhe dar energia sustentada durante toda a manhã, sem picos de glicemia. Numa salada ao almoço, as nozes adicionam uma textura crocante maravilhosa e gorduras saudáveis que ajudam o corpo a absorver as vitaminas lipossolúveis dos vegetais, como as vitaminas A, D, E e K. Como lanche a meio da tarde, em vez de as comer sozinhas, combine um pequeno punhado de nozes com uma peça de fruta, como uma maçã ou uma pera. A fibra e a água da fruta equilibram a densidade das nozes, criando um lanche completo e saciante. Misturá-las num iogurte natural também é uma ótima opção. Está a combinar a proteína do iogurte com a gordura saudável das nozes, o que o manterá satisfeito por mais tempo. O objetivo é pensar nas nozes como parte de uma equipa. Elas não são a estrela principal que pode brilhar sozinha em grandes quantidades. São um excelente ator secundário que torna toda a refeição melhor, mais nutritiva e mais equilibrada. Ao fazer estas combinações inteligentes, não só melhora a sua digestão, como também controla melhor o seu peso e os seus níveis de açúcar no sangue, aproveitando ao máximo cada noz que come. E, finalmente, chegamos ao nosso quinto e último erro, que é profundamente pessoal e exige que nos tornemos detetives do nosso próprio corpo. É o erro de ignorar possíveis alergias ou sensibilidades que podem desenvolver-se com o tempo. Muitas pessoas pensam que se não tiveram uma alergia a um alimento durante a infância ou na idade adulta, estão seguras para o resto da vida. Mas isso não é inteiramente verdade. O nosso corpo está em constante mudança, e o nosso sistema imunitário e digestivo, à medida que envelhecemos, também se alteram. É perfeitamente possível desenvolver uma sensibilidade a um alimento que sempre comeu sem problemas. As alergias a frutos de casca rija, como as nozes, podem ser graves e manifestar-se com sintomas claros como urticária, inchaço ou dificuldade em respirar. Se suspeitar de algo assim, deve procurar ajuda médica imediatamente. No entanto, o que é muito mais comum e mais subtil é desenvolver uma sensibilidade alimentar. Isto não é uma verdadeira alergia, mas significa que o seu corpo tem dificuldade em lidar com um determinado alimento. Os sintomas podem ser vagos e fáceis de atribuir a outras causas: inchaço persistente, gases, desconforto abdominal, obstipação ou diarreia, dores de cabeça, fadiga inexplicável ou até mesmo problemas de pele como eczema ou comichão. Pode estar a comer nozes todos os dias a pensar que está a fazer bem a si mesmo, quando na verdade elas são a causa oculta do seu mal-estar. Como pode saber? O segredo é ouvir atentamente o seu corpo. Preste atenção a como se sente nas horas e até no dia seguinte a ter comido nozes. Sente-se mais pesado? O seu estômago está a fazer barulhos estranhos? Sente-se mais cansado do que o habitual? Se tiver dúvidas, experimente fazer uma pequena eliminação. Deixe de comer nozes e outros frutos de casca rija durante 2 ou 3 semanas. Observe se algum dos seus sintomas melhora. Se sentir visivelmente melhor, mais leve, com mais energia,
então pode ter encontrado uma pista importante. Depois desse período, reintroduza uma pequena quantidade de nozes e veja o que acontece. Se os sintomas voltarem, é muito provável que tenha uma sensibilidade. Isto não significa que tenha de entrar em pânico. Significa apenas que as nozes, apesar de serem saudáveis para muitas pessoas, podem não ser o alimento certo para si neste momento da sua vida. E está tudo bem. A natureza oferece-nos muitas outras fontes maravilhosas de gorduras saudáveis e ômega 3, como as sementes de chia, as sementes de linhaça, o abacate ou peixes gordos como a sardinha e a cavala, que são tão tradicionais na nossa alimentação portuguesa. Ser honesto consigo mesmo sobre como um alimento o faz sentir é um dos maiores atos de autocuidado que pode praticar. Assim, como vimos, aproveitar ao máximo os benefícios das nozes vai muito para além de simplesmente as comer. É uma dança delicada que envolve respeitar a quantidade certa, garantir a sua frescura, prepará-las com cuidado para facilitar a digestão, combiná-las de forma inteligente e, o mais importante, estar em sintonia com as respostas do nosso próprio corpo. Não veja estas dicas como regras restritivas, mas sim como ferramentas para lhe dar poder. O poder de transformar um simples alimento num poderoso aliado para a sua saúde. Cada pequeno ajuste, seja guardar as nozes no frigorífico, demolhá-las durante a noite ou simplesmente prestar atenção à porção que come, é um passo em direção a um maior bem-estar e vitalidade. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes são as que trazem os maiores resultados a longo prazo. Quero que se sinta confiante e no controle da sua jornada de saúde. Agora, gostaria muito de ouvir a sua história. Já cometi algum destes erros sem se aperceber? Ou talvez tenha alguma dica especial sobre como gosta de preparar ou comer as suas nozes? Por favor, partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua sabedoria pode ser exatamente o que outra pessoa precisa de ler hoje. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples gesto ajuda o nosso canal a crescer e a levar esta informação a mais pessoas que, como você, procuram viver uma vida mais saudável e feliz. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sino de notificações para não perder os nossos próximos vídeos que estarão repletos de dicas práticas para si. Lembre-se sempre que cuidar de si não é um luxo, é uma necessidade. Continue a ser curioso, continue a aprender e viva cada dia com saúde e alegria. Um grande abraço e até breve.